Veja essa história da coisa que mora nas paredes, parte 3. A primeira vez que ela falou comigo, foi exatamente assim que começou o pior dia da minha vida. Depois daquelas 3 batidas que vieram de dentro da parede, eu fiquei completamente paralisado. Sabe quando você não sabe se respira ou se sai correndo? E eu tava assim, congelado no meio da sala, olhando para a parede como se ela fosse explodir a qualquer momento. Mas o barulho que veio depois, não era o que eu esperava. Ele começou de novo. Só que diferente. Não eram mais batidas, não eram passos, nem mesmo arranhões. Era um sussurro, um som tão baixo, tão sutil, que eu quase achei que estava imaginando. A parte bizarra é que ele não vinha de um lugar só. Era como se todas as paredes da casa estivessem murmurando ao mesmo tempo. Sabe, como se elas estivessem conversando entre si, em segredo, decidindo o que iam fazer comigo. E esse som se movia, ecoando de um cômodo para o outro, me cercando. Eu dei 2 passos para trás instintivamente, tentando me afastar da parede principal. E no exato momento em que meu pé tocou o chão, a casa respondeu. A luz do corredor piscou e, puf, apagou. Logo em seguida, a luz da sala fez o mesmo. Escuridão total. E depois a do meu quarto. A única luz que ficou acesa foi a da cozinha, me atraindo para lá. E foi justamente de lá, daquele único ponto de luz, que veio o som mais aterrorizante da noite. Uma voz, mas não era uma voz humana normal. Imagina alguém tentando falar com você através de um rádio velho, quebrado, debaixo d'água. Era uma voz rasgada, úmida, cheia de estática. E o eco dela parecia vir de dentro do próprio concreto das paredes. E essa voz disse o meu nome. Ela falou, L-U-C, cada letra foi arrastada, distorcida. Aquela coisa sabia o meu nome. Na hora, o ar da casa mudou. Ficou pesado, denso, como se a umidade tivesse aumentado 1000%. Eu comecei a sentir dificuldade para respirar, como se estivesse sufocando lentamente. E então, as paredes, elas começaram a inchar. Sutilmente no início, mas depois de forma mais clara, como se um pulmão gigante estivesse se inflando por dentro delas. Ou como se alguma coisa enorme estivesse se debatendo, lutando para sair. Eu, tremendo da cabeça aos pés, dei um passo na direção da cozinha. E a voz chamou de novo, dessa vez mais perto, mais insistente, Lucas. Abre. E a palavra abre veio junto com um impacto, um baque surdo e poderoso que fez a parede da cozinha tremer. Rachaduras começaram a se espalhar a partir de um ponto central, como uma teia de aranha crescendo em tempo real. Eu fiquei ali, olhando, paralisado de medo. A pergunta que martelava na minha cabeça era: se eu abrisse aquela parede, o que diabos ia sair de lá? E antes que eu pudesse sequer pensar numa resposta, no meio daquelas rachaduras, uma coisa apareceu. Um olho perfeitamente redondo, branco, leitoso e sem pálpebras. Ele girava freneticamente para todos os lados, como se tivesse perdido, tentando me localizar na escuridão parcial da casa. Eu prendi a respiração. E quando aquele olho finalmente parou e focou em mim, ele sorriu. Não com uma boca, não havia boca. Ele sorriu com um som. Um rangido agudo, metálico, se espalhou pela casa inteira, como se unhas estivessem arranhando uma lousa por dentro de todas as paredes ao mesmo tempo. E naquele instante eu entendi. Aquela coisa não queria só aparecer. Ela queria sair. E ela estava me chamando para ajudar. Eu tropecei para trás e caí sentado no chão, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. O olho continuava lá girando furioso, pressionando a parede com tanta força que o gesso começou a estufar, prestes a romper a qualquer segundo. Com muita dificuldade me levantei, cambaleando. Eu caminhei até a câmera, com o rosto pálido, suando frio, em estado de pânico total. Ela aprendeu meu nome. E agora quer que eu abra a parede para ela sair. Se você quiser ver o que acontece quando eu decido se eu abro ou se eu fujo daqui o mais rápido que eu consigo, segue para não perder a parte 4.